Bom, vamos lá, pessoal. Na aula passada, vocês lembram, a gente viu a parte de transferência de calor, né? Vimos um pouquinho o que é o calor e como você faz e como é feita essa transferência, as trocas de calor, né? Através de contato, pode ser através da radiação térmica ou convecção, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai ver o que acontece, certo? Com o sistema ao ele receber calor, né? Como a gente já tinha falado em algumas aulas anteriormente, né? Quando ele recebe calor, ele pode acontecer, na verdade, três coisas, né? Variar a pressão dele, variar a temperatura e variar o estado físico dele, certo? Nessa aula aqui, a gente vai considerar que a pressão sempre permanece constante, ou seja, vamos considerar apenas variações da temperatura e do estado físico, certo? É o que a gente vai ver na aula de hoje, tudo bem? Se eu só ajeitar aqui a lousa, fazer assim. Pronto, aqui, certo? Então vamos lá. Boa noite não, boa tarde, Danilo. Estava só ajeitando aqui o celular já para começar a dar aula. A aula está sendo gravada, tudo bem? Já tinha iniciado a aula explicando o que a gente vai fazer na aula de hoje, que basicamente é explicar o que acontece quando um corpo recebe calor, certo? Vamos lá. Vou botar aqui. Então vamos lá. Quando o corpo recebe calor, certo? Vou botar aqui. Uma certa quantidade de calor, como eu já tinha falado, né? Pode acontecer três coisas diferentes, mas aqui a gente só vai estudar duas coisas diferentes, né? Então, vamos supor que um corpo recebe calor, tudo bem? Aqui, olha, ele recebeu uma certa quantidade de calor. Lembrando que o que é calor? É energia, né? Ele recebe uma energia, né? De qualquer uma daquelas três formas, pode acontecer três coisas. Uma das coisas é ou a temperatura aumenta, certo? Ou a temperatura aumenta, então ele vai ter um acréscimo de temperatura, vamos botar assim, ó, essa é a temperatura inicial mais uma variação de temperatura, certo? Ou então a temperatura permanece a mesma, certo? E há uma mudança de fase, né? Então, nesse caso aqui, eu desenhei o objeto no estado sólido, né? Então, ele mudaria aqui para o estado líquido, certo? Tudo bem? Isso é e sempre permanece a mesma temperatura, né? Que era a história que eu falei nas aulas passadas, né? Quando o corpo está mudando de fase, o sistema sempre permanece a mesma temperatura, certo? Até porque se uma partezinha dele esquentar a mais do que as outras, quando vai se estabelecendo o equilíbrio, né? Quando a temperatura vai se espalhando, ele vai fornecer essa temperatura para outra parte do material para ela derreter também do que aumentar a temperatura dela, tudo bem? Isso no equilíbrio, né? Ou seja, uma mudança de fase que a gente chama de quase estático, certo? O que acontece? Se você retirar calor, certo? Aí o que acontece é a lógica no sentido contrário, certo? Se você retirar calor, em vez de você dar calor, né? Vamos fazer aqui de azul. Em vez de você fornecer calor, você fizer retirar calor, o que vai acontecer? O corpo vai resfriar, certo? Ou, né? Se você retirar uma certa quantidade de calor aqui, tudo bem?
ele vai trocar de fase também, né? Na fase em que ele tem uma menor energia, né? Então, ou seja, se ele está do líquido, vai passar para o sólido, certo? Tudo bem? Então, a gente vai ver, certo? Como é que funciona, certo? Toda essa mudança de temperatura ou essa mudança de fase, dependendo dependendo de qual tipo de calor ele recebe, tudo bem? A gente costuma separar, né? Separar esses dois tipos, chamar esses dois tipos de calor que ele recebe de dois nomes diferentes, certo? Então, esse calor que o corpo muda de temperatura, a gente chama de calor sensível, certo? Bem, esse outro tipo de calor, em que ele muda a fase, a gente chama de calor latente, certo? É importante a gente saber a diferença, por quê? Porque a forma de calcular, né, e todo o conceito de como é que funciona aqui a troca de calor, do que acontece quando você, esse corpo recebe ou perde calor, vai depender se é um calor sensível, se é um calor latente, né? Pode até acontecer do corpo receber calor, né? Ele recebe calor sensível, aí ele começa a mudar de fase. Então passa a ser um calor latente, né? Ele começa a mudar de fase. Depois que ele muda de fase, se ele continuar recebendo calor, pode ser calor sensível também, certo? Então é importante que a gente fique atento para gente saber o que é o calor sensível e o que é o calor latente, né? Quando ele recebe calor mudando de fase, a gente chama de calor latente. Quando recebe calor mudando a temperatura, calor sensível. Mais um detalhe, né? A gente vai sempre considerar aqui esse processo sempre a pressão constante, certo? Pressão constante, ou seja, são processos adiabáticos, tudo bem? Na verdade, quando a gente está falando de sólidos, isso não muda muito, né? Sólidos e líquidos, na verdade, não muda, mas quando você está falando de gás, isso muda um pouco, certo? Então, a equação, na verdade, é bem parecida, mas muda alguns detalhes. A gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente, quando estiver estudando um gás ideal, certo? Porque a princípio, quando ele fornece calor, você poderia variar a pressão também, né? Dependendo do estado. Você poderia, como a gente vai ver quando a gente vai estudar termodinâmica, ele poderia realizar o trabalho do sistema. Mas, no caso aqui, a gente vai considerar que sempre a pressão é constante, certo? Então, ou muda de fase, ou muda de temperatura. Tudo bem? Então, vamos só ver aqui. Primeiro, vamos entender, né, como é que funciona o calor sensível, certo? Calor sensível, certo? Que é quando o objeto ele muda de temperatura, né? Pode ser um metal, certo? Várias coisas diferentes. Porque ele recebe uma certa quantidade de calor, certa quantidade de energia, tudo bem? O que vai acontecer? Então, a gente já sabe que quando recebe uma certa quantidade de energia, vai variar a temperatura, certo? E, naturalmente, quanto mais energia ele receber, maior vai ser a variação de temperatura, certo? Então, a gente, faz sentido, né? Um é diretamente proporcional ao outro, né? Quanto mais energia, mais a coisa vai esquentar, né? Quanto mais tempo você deixa a comida no fogo, mais ela esquenta, certo? Enquanto não houver mudança de fase, né? Lógico que tem aquela história, né? Quando a água começa a evaporar, se você está cozinhando alguma coisa, aí ali a temperatura fica fixa. Então, pode dizer que o calor é proporcional à variação de temperatura, certo? A quantidade de calor, ela também vai ser proporcional à massa da substância que você quer aquecer, certo? Que você está aquecendo, né? O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que quanto maior a massa, maior é o calor que você tem que fornecer ao sistema para você aquecer ele, certo? Então, se algum dia alguém já foi cozinhar água, certo? E beber a água, né? Sabe que se você colocar
um determinado nível de água, né, ela vai demorar um certo tempo para ferver. Certo? Se você colocar mais água, vai demorar mais tempo para ferver. Por quê? Porque quanto maior a massa, a quantidade de energia que você precisa fornecer. Certo? Faz sentido, né? Você tem mais massa, matéria, lembrando que calor é a energia de agitação das moléculas, então se mais moléculas, eu preciso agitar mais moléculas. Então, quanto maior a massa, mais energia você precisa. E, por último, depende da substância também, certo? E aí, essa dependência da substância, ela entra nessa constante aqui, nesse coeficiente que a gente chama de calor específico, calor específico, certo? Sensível, tá bom? Só pegar aqui alguns exemplos de algumas substâncias. Calor específico, sensível. Sensível. Tudo bem? Vamos lá. Então, como eu falei, né? Depende da massa da substância, depende da temperatura e depende da própria substância. A dependência da própria substância entra nessa constante. Cada substância tem um calor sensível diferente, certo? O da água, o calor sensível da água, é um dos mais fáceis, e inclusive a gente tem que, importante a gente saber, né, quando eu estiver resolvendo as questões, certo? Saber decorado mesmo, né? Mas é bem simples, na verdade. O calor sensível da água, ele é de aproximadamente 1, certo? O calor sensível da água, ele é 1. Né? 1 Q, né? Qual a unidade? Bom, a unidade de calor sensível, usando aquele sistema convencional, né, é calorias por grama Kelvin, certo? Ou graus Celsius, pode ser também. Calorias por grama Kelvin. Graus Celsius, pode ser, certo? Outra unidade também poderia ser o Joule por quilograma Kelvin, né? Essa aqui seria a unidade no SI. Mas lembra aquilo que eu falei, né? Nesse caso aqui, por tradição, a gente costuma usar mais, a gente não adota, a gente não usa tanto o SI, apesar que também não tem tanta diferença, né? Então, basta a gente usa a unidade de calor em calorias, massa em gramas e temperatura pode ser em graus Celsius, certo? Porque é uma variação, né? Se você, lógico, né? Agora vamos supor que você quisesse usar no SI, aí naturalmente você ia usar a massa em quilogramas, a variação de temperatura em Kelvin, né? Apesar de que variação poderia ser em Celsius também, né? Porque variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin. E o calor você usaria em Joule, tudo bem? Isso no SI. Aqui mas a gente costuma usar nessas unidades convencionais mesmo, né? De calorias, gramas e graus Celsius, tudo bem? Então, da água, ele é uma caloria por grama grau Celsius, certo? Vamos pegar mais algum exemplo aqui, né? Ferro, por exemplo, ele é de 0,113 calorias por grama grau Celsius, certo? Deixa eu colocar a unidade aqui em cima, que aí fica subentendido que todas as unidades aí é calorias por grama grau Celsius, certo? Do ferro é zero, observe que o da água é bem mais alto que o ferro, né? Isso tem uma implicação importante que eu vou explicar. Do alumínio, né? O alumínio é 0,217, certo? Vamos pegar aqui a prata, só para a gente ter ideia, né? A prata é de 0,056, certo? Só para a gente não ficar só com metais, vamos ver aqui do álcool, né? Do álcool que a gente, o álcool etílico, né? Que a gente está tendo que passar nas mãos, né? É de 0,58, certo? Aqui são os calores específicos de várias substâncias, certo? Aqui tem uma observação importante, né? Primeiro é o seguinte, observe que a água, né, ela tem um dos maiores calores específicos, certo? Observe que é 1, né? 1, e esse 1 aqui é um dos maiores calores específicos que tem na natureza. O que significa dizer? Significa dizer que você precisa ter muita energia para esquentar a água, certo? Tipo, o ferro, né?
O ferro que tem um calor específico menor, né, um calor específico sensível menor, ele é bem mais fácil de esquentar, né? Então a água tipo é quase 10 vezes maior, né? Então posso dizer que a água realmente é 10 vezes mais fácil de esquentar, ou seja, se fornecer uma determinada quantidade de energia, enquanto que o ferro, na mesma massa de ferro e água, quanto que o ferro vai variar numa certa quantidade de temperatura, a água vai variar cerca de 10 vezes menor. Então, se eu forneço uma energia que vai variar, por exemplo, 1 grau Celsius da água, se eu estivesse fornecendo ao ferro, iria variar 10 vezes mais, né? Quase 10 vezes mais. Ia variar, tipo, 9, alguma coisa vezes mais, tudo bem? Então, ou seja, a água é muito mais difícil de você esquentar do que as outras substâncias. Você vai vendo aqui os metais, de forma geral, são poucos, né? O ferro é 0,1, né? Quase 10 vezes menor do que a da água. O do alumínio é quase 5 vezes menor do que a da água, né? A da prata, ó, é quase 20 vezes menor do que a da água, certo? Só o álcool, né? Que o álcool é cerca de 60%, né? Do calor específico da água. Mas você sabe que a água sempre ela é mais difícil de esquentar, né? Isso, na realidade, é fácil de... A gente consegue ver isso na prática, né? Se você for tomar banho na praia, né? E se você já tomou banho de praia, deve ter tomado, né? Já que mora em Fortaleza ou em Calcaia, né? O que acontece? Não sei se você já percebeu, né? Mas se você um dia entrar de noite para tomar banho na praia, certo? Você vai ver que a água, ela não é tão fria, né? Ela chega a ser até um pouco morna, né? Por que que acontece isso, né? Enquanto que se você entrar de dia, né, você vê a água gelada, certo? De dia, a água ela tá gelada, enquanto que à noite a água ela tá mais quentinha, certo? Mais quente que de dia, mais morna, né? Não chega a estar morna, né? No sentido de morna que a gente costuma usar no nosso dia a dia, né? De você esquentar a água. Mas ela tá mais quentinha do que durante o dia, certo? Por que que acontece isso? Porque durante o dia, né, o sol ele vai esquentando a água. Sendo que como a água precisa de muita energia para esquentar, certo? Ele vai levar o dia todo para poder esquentar um pouquinho a água. Quando você chega no final da noite, você vê que ela não está morninha, né? Certo? Isso é a água, tudo bem? Quando você chega à noite, né, a água não está morninha. Só que da mesma forma como é difícil você esquentar a água, é difícil você resfriar a água, certo? Então, ou seja, então passa a noite toda para você conseguir resfriar a água. E aí ela chega no outro dia, certo? A água mais geladinha, né? Então você entra na água durante o dia, ela é mais gelada, né? Quando você vai passando o dia, ela vai esquentando, chega à noite, ela passa a noite toda mais quente, né? É o contrário da areia, certo? Se você for ver a areia, durante o dia a areia é quente, que às vezes você não consegue nem andar, certo? É isso, a areia é quente, muito quente, durante o dia, certo? E durante a noite, a areia ela já é mais fria. Por quê? Porque a areia ela já muda de temperatura de uma forma mais rápida, né? A areia é basicamente feita de sílica, né? E a sílica tem um calor acessível bem menor do que a da água. Então, ou seja, ela praticamente muda de temperatura. Se está com sol, ela está quente. Se está sem sol, ela esfria muito rapidamente, né? A água não. Demora o dia todo para esquentar, e de noite ela fica quentinha. E de dia, né? Ela demora a madrugada toda para esfriar e de dia ela está fria, certo? Isso, na verdade, pessoal, também tem uma importância meteorológica muito grande, né? Por quê? Porque os ambientes que contêm a água ela serve como um certo controle, né? Ela serve para você poder controlar a temperatura. Por quê? Porque os ambientes que têm a água, como a água demora muito para esquentar, certo? Ou seja, ela absorve muita energia e muda pouco a sua temperatura, ela funciona para você conseguir
estabilizar o sistema, né? É tanto que lugares que são mais úmidos, né, que tem mais a presença de água, a temperatura ela não varia tanto, né? Enquanto que lugares que tem pouca água ou nenhuma, a temperatura varia bastante, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, né, Calcaia, né, regiões litorâneas, na verdade, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, onde a gente vive, a gente sabe que a temperatura ela varia muito pouco, né? Ou seja, vamos supor que durante o dia chega ali no máximo a uns 35 graus, no máximo, né? E à noite chega ali no mínimo a uns 22 graus Celsius, certo? Isso em Fortaleza, né? Vou botar aqui, Fortaleza, ela varia cerca de 35, né? Vamos supor, uma noite muito fria chega a uns 22 graus Celsius, certo? Agora vamos supor, lá no deserto do Saara, por exemplo, né? Não sei se você já ouviu falar, mas durante o dia ele é muito quente, né? Durante o dia ele chega até uns 45 graus Celsius, certo? Ou mais, né? E durante a noite pode chegar até a temperaturas negativas, né? Cerca de 0 graus Celsius. Observe a oscilação, né? E se você for ver, né? Fortaleza fica mais ou menos na mesma altura ali do deserto do Saara, né? No globo terrestre, certo? A mesma altura aqui em relação ao globo terrestre, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que observe que Fortaleza, que tem água, ele mantém, né, a água, tanto a parte na forma líquida quanto na forma de vapor, né, na umidade no ar, certo? Ela tem esse poder de deixar as temperaturas mais amenas, ele não deixa a temperatura variar tanto, né? Lugares que tem pouca água, a variação de temperatura é maior, mais drástica, né? Aqui eu dei exemplo do Saara, mas se você for para alguma parte aqui do Ceará que é desértica, né? Grandes partes aqui do Ceará tá se tornando desértico mesmo, está sofrendo um processo de desertificação, certo? Você vai sentir essas diferenças também, certo? Gigantesco. De noite vai ser muito frio e de dia muito quente, certo? Ah, então, a água ela tem esse efeito, né, de poder controlar a temperatura e é uma das substâncias mais difíceis, né? Uma das mais difíceis de esquentar, ou seja, precisa de mais energia para você esquentar ela, certo? Vamos resolver aqui uma questão, certo? Quer dizer, só um detalhe importante que a gente tem que entender, que é o seguinte, que existe uma conversão, né? Sempre quando o corpo está recebendo calor, está recebendo energia, certo? Então a gente diz que essa quantidade de calor ela é positiva, certo? Ele está recebendo energia. Se ele está perdendo calor, certo? A gente diz que essa quantidade de calor ela é negativa, ok? Vamos lá, vamos resolver aqui uma questãozinha, questão do livro. Vou pegar aqui. É um exemplo. É um exemplo que tem na página 66 do livro, que ele diz o seguinte: considere uma amostra de alumínio. Então, uma amostra de alumínio, certo? Cujo calor específico, então vamos botar aqui, ó, o calor específico, o calor sensível do alumínio é de 0,217 calorias por grau Celsius, né? Por grau Celsius. Se a massa da amostra é de 50 gramas, qual a quantidade de calor que deve trocar para que a sua temperatura, no item a temperatura aumente de 10 para 50 graus Celsius, então de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius, certo? E no item B, que a temperatura diminua de 80 graus Celsius para 20 graus Celsius, certo? Vamos lá. Boa tarde, Lucas. Eu estava aqui resolvendo uma questãozinha, certo? Qualquer dúvida você pode, como você pegou aqui pela metade, mas não tem problema, né? Vou exatamente aplicar a fórmulazinha agora, né? Ele diz o seguinte:
Ele quer saber qual é a quantidade de energia no item A que o corpo tem que receber para aumentar de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Certo? Essa quantidade de energia, a gente acabou de ver, que tem uma formulazinha que ele é assim, ó, é o calor sensível, que depende da substância, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Certo? Então, a quantidade de calor é que é só substituir, não tem segredo não, né? Calor sensível é 0,217, a massa é 50, e a temperatura, a final que ele está dizendo, exatamente, essa fórmula que você colocou, né? 50 menos a inicial 10. Né? Então, o calor vai dar igual, substituir logo aqui, 0,217 vezes 50 vezes 40. Então, daria 434 calorias para você conseguir esquentar o alumínio, certo? De 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Certo? Se a gente for para o item B, né, no item B é a mesma coisa, basicamente. A diferença agora é que a temperatura final ela é menor do que a inicial, né? O calor específico é o mesmo, porque é o mesmo material, é a mesma massa. A temperatura final agora é 20 e a inicial é 80. Né? E aí, como você está diminuindo a temperatura, o que vai acontecer é que o valor vai ficar negativo, certo? 217 vezes 50 vezes 60 vai ser menos 651 calorias, né? Como houve uma diminuição da temperatura, né, no item B, ele passou de 80 para 20, diminuiu a temperatura, então ele perdeu calor, né? No item A foi de 10 para 50, ele ganhou calor, certo? Qualquer dúvida, pode perguntar aí, né? Você até já conhecia a equaçãozinha aí, né? Vamos lá, então. Fica o seguinte, só antes da gente seguir, né, tem só uma definiçãozinha também que é importante a gente ver. Faz um tempo que você viu, né? Mas é bom revisar, que bom. Né? Vamos dar uma revisada. E vamos revisar aqui o que é a capacidade térmica, certo? Capacidade térmica. Que também é, que é uma grandeza física, certo? Que a gente costuma usar muito quando há essas trocas de calor, certo? Basicamente, a capacidade térmica, aí a gente representa ela por um C maiúsculo, né, um Czão, certo? Tem que tomar cuidado para não confundir com um calor específico, né, que é aquele Czinho. Ela é definida como sendo o calor recebido, a energia recebida, dividido pela temperatura que o corpo mudou. Certo? Então, a capacidade térmica ela é uma grandeza mais fácil de medir na prática. Né? Por quê? Porque você fornece uma certa quantidade de energia a um sistema, certo? Aqui o sistema, né? Fornece uma certa quantidade de energia. Você simplesmente pega essa quantidade de energia e divide. Você observa qual foi a variação de temperatura, certo? Pega um, divide por outro, tem a capacidade térmica, certo? Ah, ela pode ser usada também, né? Se você isolar aqui o calor, você também pode usar a fórmula da capacidade térmica assim, né? Ó, o calor vai ser, o passo da T multiplicando, vai ser a capacidade térmica vezes ΔT. Bem, que é uma equação bem parecida com o que a gente viu, né? É uma equação bem parecida. Qual foi que a gente viu? Ela diz o seguinte, que o calor vai ser calor sensível vezes a massa vezes a variação de temperatura. Mas não é a mesma coisa, né? Tem que entender a diferença dos dois. Enquanto que essa aqui, isso aqui é uma propriedade que depende da substância, e isso aqui é a massa do sistema, né? Aqui só entra a capacidade térmica. Né? Na realidade, comparando as duas aqui, a gente já consegue deduzir o seguinte, a capacidade térmica é o calor sensível vezes a massa, certo? Então,
só para a gente entender o que é essa capacidade térmica, porque muitas vezes a questão, ao invés de dar o calor sensível à massa, ele dá logo a capacidade térmica, que é o produto das duas, né? E aí você pode calcular o calor e a variação de temperatura, né, através dessa relação. Tudo bem? Só para saber o que é a variação de capacidade térmica e calor sensível, certo? Agora vamos entender o princípio fundamental, certo? Das trocas de calor, né? Que nada mais é do que conservação de energia, né? A gente chama de princípio geral das trocas de calor. Ou seja, quando a gente tem um sistema, né, a gente vai colocar ele, dois sistemas, para trocar de calor. Vocês não que eu tenho aqui uma substância A, certo? Que ela tem uma certa temperatura, né? E eu coloco em contato térmico com a substância B. Coloquei aqui um em contato térmico com a substância B. Certo? Esse está dando B, está bem clarinho aí, né? E aí, a gente sabe que a temperatura, suponhamos que a temperatura de A, certo? Seja maior do que a temperatura de B. Tudo bem? Seja maior do que a temperatura de B. Tá dando bem para ver, né? Vamos fazer em vermelho. Seja maior que a temperatura de B. Certo? E a gente sabe na nossa experiência, no dia a dia, né? Que esse sistema ele vai trocar de calor até que o quê? Até que os dois corpos tenham a mesma temperatura. Certo? Até que a temperatura de A fique igual à temperatura de B. Certo? Vou botar aqui. Tudo bem? Ou seja, a temperatura de A vai diminuir e a temperatura de B vai aumentar. Então, o que vai acontecer? O A vai perder calor, certo? E o B vai ganhar calor. Né? Sendo que esse calor que a gente supondo que esse sistema esteja isolado termicamente, ou seja, que ele não vai trocar calor com outro corpo, né? Suponhando que esse sistema esteja isolado aqui termicamente, certo? Não vai haver troca de calor com nenhum outro sistema. O que vai acontecer? O que eu posso garantir é o seguinte, né? Que toda a energia que o A perdeu, o B ganhou. Em outras palavras, toda a energia que o A perdeu, né? Ele transferiu para B, certo? Então, ou seja, o calor que o A perdeu foi o calor que o B ganhou. Né? Pode dizer o seguinte, que o calor foi transferido, né, de A para B. E por isso eles passam a ter a temperatura igual. Certo? Então, pode dizer o seguinte, que é o calor que o A perdeu é igual ao calor que o B ganhou. Com um pequeno detalhe. Qual o pequeno detalhe? Né? Bom, se fosse um sistema aberto, você teria que considerar os outros corpos que ele está trocando calor. Né? Essa lei ainda seria válida, desde que você colocasse todos os corpos que envolvem a troca de calor. Né? A gente vai ver daqui a pouco, quando houver mais do que um corpo, como é que é feita essa troca de calor. Né? Mas ainda seria verdadeiro. Tudo bem? Aqui, ó, só quero terminar aqui, ó, fazer o seguinte, a quantidade de calor que o A perdeu é igual que o B recebeu, em módulo, né? Porque, lembrando, a quantidade de calor que o A perde é negativo, porque o A perdeu. E se o B ganhou, é positivo. Então, eu boto um módulo aqui para dizer que é a mesma temperatura. Então, é o mesmo valor numérico, certo? Se a gente for usar aqui em números normais, vai ficar o seguinte, ó, que menos o calor de A, né? Como A é negativo, o módulo do calor então vai ser menos do que A. É igual ao calor de B. Se eu passar tudo para o lado de lá, eu vou ter o seguinte, que o calor de A mais o calor de B é igual a zero. Na verdade, esse aqui é o princípio geral das trocas de calor. O que é? Que a soma de todas as trocas de calor que foi envolvido no sistema, certo? Sempre é igual a zero. Certo? Inclusive, né,
como você perguntou, se o sistema envolver outras coisas, né? Se for um sistema aberto, né? Ou seja, então, se for um sistema aberto, digamos assim, né? Essa fórmula ainda é válida desde que você inclua todos os outros sistemas, né? Que envolvem. Então, supor que agora, em vez de for só o A, seja o A, o B e o C, né? Posso dar o mesmo princípio. Posso dizer que a soma de todos vai dar zero, certo? Então, pode dizer que zero vai ser igual o que o A perdeu ou ganhou, mais o que o B perdeu ou ganhou, mais o que o C perdeu ou ganhou, certo? E isso aqui sempre vai ser verdade desde que você inclua todo mundo que troca de calor, tudo bem? Então, se houver aqui outras coisas aqui, né? Se houver um gás aqui, um líquido, enfim, se houver o que tiver, se tiver outra substância aqui, ó, D, né? Se eu boto um líquido, né? Envolvendo todos esses materiais, um líquido E aqui, né? Ainda vai ser válido, desde que você inclua a soma de tudo. O calor que D perdeu ou ganhou, mais o calor que o E perdeu ou ganhou. Tudo bem? Então, esse é o princípio geral, né? Que nada mais é que a conservação de energia. Ou seja, o que a energia que alguém vai ganhar aqui é a energia que outro perdeu, né? A energia ela não vai criar, nem vai se destruir, certo? Ela sempre vai vir de algum lugar. Tudo bem? Então, se dizer que a soma das trocas de calor é igual a zero, significa dizer que a energia se conserva, certo? O Lucas falou o seguinte: essa troca de calor ainda é válida, ainda por irradiação, por exemplo, esses casos só serão por condução, não, ainda é válido por radiação, né? Você podia fazer o mesmo cálculo, mesmo se os dois corpos não tivessem contato. Vamos supor que você bota aqui o A distante de B aqui, certo? Os dois estão distantes um do outro, ou seja, eles não estão em contato. Você coloca aqui um vácuo, ou seja, também não tem como se transmitir através do ar, pelo contato com o ar, certo? Mas mesmo assim você vai observar que eles vão entrar em equilíbrio térmico e você vai poder usar esse mesmo princípio, né? Porque esse princípio ele vem de uma coisa muito mais fundamental da física, né? Que é o fato da conservação de energia, certo? A gente sempre, até hoje, tudo que a gente fez, a energia sempre se conservou, né? Então, é uma coisa bem muito mais fundamental. Então, mesmo que a transmissão de calor não seja por contato, seja por radiação, ainda seria válido. Tudo bem? Vamos resolver aqui um exemplo. Rapidinho aqui. Certo? Vou fazer aqui um exemplo do livro, que é o da página 68. Vou botar bem aqui assim. Ele é o seguinte: uma peça de metal, aqui essa peça de metal, de massa, vou chamar M de metal, certo? Então, a massa do metal é de 750 gramas. Uma peça de metal de 750 gramas está a uma temperatura de 150 graus Celsius. Então, a temperatura do metal é 150 graus Celsius. Certo? A peça é, então, colocada em 360 gramas de água, a 20 graus Celsius. Então, ou seja, ele vai ser imerso aqui na água, certo? E ele diz que a massa de água é de 360 gramas de água e a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius, certo? Ele diz que admitindo que não haja perdas de calor a considerar, qual a temperatura final de equilíbrio térmico, certo? Sabe-se que é o calor específico do metal, ele deu o calor específico do metal que a gente precisa, né? Vamos botar aqui, ó. O calor específico do metal é de 0,04 calorias por grama grau Celsius, né? Esse metal é prata, por exemplo. A prata é quase isso aí, né? A caloria dela, certo? Ou seja, ele pegou um pedaço de metal, colocou na água e quer que a gente descubra a temperatura final, né? Pelaquela formulazinha que a gente viu, tem como a gente descobrir quanto é a temperatura final desse sistema, certo? Então, basicamente, a gente vai dizer o seguinte, né? Lembrando que ele diz que esse sistema é um sistema isolado, né? Ou seja, só a troca de calor entre a água e o metal.
certo? Então, eu posso usar aquela relaçãozinha que a gente viu agora, né? Que diz o quê? Que o calor que a água, no caso aqui, né, a água ela vai esquentar e o metal vai diminuir a temperatura. Então, o calor que a água recebeu mais o calor que o metal forneceu é igual a zero. Tudo bem? O calor que a água forneceu, vamos usar a formulazinha, né? Vai ser o C da água vezes a massa da água vezes a variação de temperatura da água. Vai ser a temperatura final que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial da água. Né? Mas aí fica calor sensível do metal, massa do metal, certo? Vai ter mais espaço aqui. Vou mais para cá. Assim. CaMa, temperatura final menos a temperatura inicial da água, mais aí, calor específico do metal vezes a massa do metal, temperatura final menos a temperatura inicial do metal é igual a zero. É igual a zero, né? Vou botar aqui para cima, certo? Aí aqui é só substituir o valor de tudo, né? Ele me deu tudo, e aí eu acho a temperatura final, certo? Calor específico da água é sempre 1. Massa da água, 360. Temperatura final que eu quero achar. Temperatura inicial, 20. Mais calor específico do metal, 0,04. Massa do metal, 750, vezes, vou botar aqui embaixo. Temperatura final que eu quero achar. Temperatura inicial do metal, 150, igual a zero. Então, com isso aqui, a gente consegue determinar qual é a temperatura final do metal, certo? Vamos fazer aqui, do metal e da água, do sistema, né? Vai ficar 360, temperatura final, né? Porque aqui é distributivo, menos 360 vezes 20, 7.200, né? Esse 0,04 vezes 750 dá 30. Vai ficar 30 mais 30 TF, menos 30 vezes isso aqui, que dá 30 vezes 150, 4.500, igual a zero, certo? Aí aqui é só resolver, né? Só álgebrazinha. Vai ficar 390 TF, vai ser igual esse com esse, 450 mais 720, 11.700. Passa para o lado de lá, né? Aí fica positivo. Então, a temperatura final vai ser 11.700 dividido por 390. Então, daria 30. A temperatura final do sistema é de 30 graus Celsius. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, observe que com esse princípiozinho aqui, né, eu consigo calcular a temperatura final, se eu souber a temperatura inicial e a massa de cada substância. Certo? Uma coisa curiosa, né, é que, observe que a água começou inicialmente com 20 graus Celsius e a temperatura final dela é 30. Só fez aumentar 10 graus Celsius. Certo? Já o metal começou com 150 graus Celsius e a final foi 30. Ele baixou o quê? 120 graus Celsius. Por que a água aumentou tão pouco e por que o metal diminuiu tanto? Né? Tudo isso é por causa exatamente do calor específico da água ser muito grande. Né? Ou seja, é muito mais fácil resfriar esse metal do que esquentar a água. Né? Ou seja, eu preciso de muito mais energia para esquentar a água do que para resfriar o metal. Certo? Então é por isso que a água aumenta pouco de temperatura. Né? Na realidade, a relação correta aqui é, é a capacidade térmica, né? Ou seja, o que é a capacidade térmica? É a massa vezes o calor específico. O calor específico vezes a massa. Né? Então, quem tem maior isso aqui, é mais difícil de mudar de temperatura. Certo? Então, por exemplo, se você for ver a capacidade térmica do metal, só para a gente entender aqui um pouquinho, certo? É exatamente 750 vezes 0,04. Vou botar aqui, ó. 750 vezes 0,04 daria 30. Capacidade térmica da água é 1 vezes 360, que dá 360, certo?
calorias por graus Celsius. Calorias por graus Celsius. Ou seja, a água ela tem uma capacidade térmica, nesse caso aqui, 12 vezes maior do que a do metal. Certo? Significa dizer que ela é 12 vezes mais difícil de esquentar, né? Então, e aí é por isso que ela esquentou 12 vezes menos, né? O metal esquentou 120 graus, diminuiu 120 graus, e a água esquentou só 10, né? Exatamente porque a capacidade térmica da água é 12 vezes maior, né? Na realidade, pessoal, pode-se mostrar, né, que a temperatura final nada mais é do que uma média ponderada, certo? Quando você tem um sistema assim com dois, até com mais, mas é simplesmente uma média ponderada, onde tem as capacidades térmicas vezes as temperaturas iniciais, né? Se tiver várias substâncias, vai ser assim, ó. São duas, né? Média ponderada, onde os pesos são as capacidades térmicas. Ou seja, aquele que tem maior capacidade térmica puxa a média para perto de si. Então, como a água tem a maior capacidade térmica, ela vai puxar a média, né, das temperaturas ponderadas, né, que é a temperatura final, para perto de si. Então, por isso que ficou, ao final foi 30, né, na espera da temperatura da água. Certo? Só para a gente entender um pouquinho de como funciona, né, essas trocas de calor. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem botar aí no chat. Certo? Só para a gente finalizar, pessoal, vamos ver um pouquinho de calorímetros reais, certo? Vou botar aqui. Calorímetro real. O que é isso aqui? Primeiro, o que é um calorímetro? Né? Na realidade, por definição, um calorímetro ele é um recipiente em que há a troca de calor. Certo? Então, falei para vocês, um sistema isolado, né, do mundo externo. Então, esse sistema isolado aqui, esse recipiente, que é o que faz o isolamento, a gente chama de calorímetro. Certo? E aí, só que esse calorímetro ele também pode participar das trocas de calor. Ou seja, vamos supor que eu tivesse aqui duas substâncias, a A e a B. Certo? Até agora eu só pressupus que só trocava de calor entre elas. Mas pode ser que elas troquem de calor com o calorímetro também. Então, ou seja, naquela soma das trocas de calor, eu tenho que incluir a do calorímetro. Certo? O calor do calorímetro. Tenho que incluir aqui nessa soma. Se for um calorímetro que a gente chama de real, em que ele troca de calor. Certo? Calorímetro. Se o calorímetro for ideal, certo? Um calorímetro ideal, a gente diz que ele não troca de calor com o sistema. Ou seja, o calor é igual a zero. Certo? Deixa eu trocar de pincel aqui, que acho que esse pincel já está quase acabando. Não sei se esse aqui está melhor. Certo? Então, o calorímetro é igual a zero. Isso foi ideal. Mas se ele não falar, se ele disser que o calorímetro ele troca, se ele der alguma informação sobre o calorímetro, né, então você tem que incluir o calorímetro aqui nas trocas de calor. Certo? Como é que normalmente ele vai dar as informações do calorímetro? Né? Ele pode dar duas formas. Geralmente ele dá ou a capacidade térmica do calorímetro, certo? A capacidade térmica, né, do calorímetro. Então, se ele der a capacidade térmica, você vai usar aquela fórmula da capacidade térmica vezes ΔT, né? Bem aqui assim, ó. Se ele der a capacidade térmica, certo? Ou então ele pode dar o equivalente em massa, certo? O equivalente em massa de água, o equivalente em água, né? Geralmente, do que é feito o material do calorímetro? O ideal é que seja um material isolante, né? Então, pode ser isopor, certo? Pode até... O melhor mesmo, né? Seria um material que seja, primeiro, reflexível por dentro, ou seja, para ele não perder energia, não perder calor por radiação térmica, né? E ter vaca aqui, certo? Então, esse seria um calorímetro ideal, né? O melhor que a gente consegue,
certo? Seria um que você não perderia energia de jeito nenhum, né? O vácuo aqui, que aí você não perde por contato térmico, e as paredes aqui de dentro perfeitamente espelhadas. Seria o melhor calorímetro possível, né? Você não perderia energia de forma nenhuma. Então, um calorímetro ideal seria desse jeito, certo? Mas geralmente qualquer coisa que se aproxima disso é um calorímetro, né? Pode ser aqui, em vez de ser vácuo, podia ser um isopor, né? Aqui com as paredes reflexivas, né? É igual uma garrafa térmica, né? Garrafa térmica é um calorímetro, por exemplo, certo? E outro detalhe também, muitas vezes eles dão o calorímetro em equivalente em água. O que é equivalente em água? Eles podem dizer o seguinte, que o calorímetro tem um equivalente em água de 50 gramas. O que eles estão querendo dizer com isso? Que se eu pegasse esse calorímetro, certo? E pegasse uma massa de água que fosse ter a mesma capacidade térmica, certo? Ia ser exatamente uma massa de 50 gramas de água. Por isso que é equivalente em água. É como se eu pudesse pegar ele e substituir por água, seria exatamente isso aqui, certo? Mas sempre ele falar de equivalente em água, você pode pensar isso aqui como sendo exatamente a capacidade térmica, né? Porque lembra, a capacidade térmica é o calor específico vezes a massa. Só que o calor específico da água é 1. Então, pode dizer que a capacidade térmica do calorímetro é exatamente a massa do equivalente em água. Então, sempre quando ele der a massa do equivalente em água, você pode pensar como aquilo sendo a capacidade térmica, certo? Então, a capacidade térmica você pode pensar como sendo a massa, certo? Do equivalente em água. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos fazer o seguinte, já está dando mais ou menos 1 hora dessa nossa primeira aula, certo? Então, eu vou ficar por aqui, né? Vou encerrar a gravação, e aí a gente retoma às 4 horas, certo? Às 16 horas. Aí, às 16 horas, a gente vai resolver um exercício